E se você voltasse para casa, cheio de saudade e planos, mas fosse tratado como um estranho dentro da própria família? Luísa sente o peso do preconceito em um lugar que deveria ser seu refúgio, e agora, junto ao pai, ela precisa enfrentar essa ferida profunda e inesperada. Era uma manhã ensolarada e vibrante quando Luísa desembarcou no Brasil. Seu sorriso estava radiante, contagiado pelo calor que lembrava tantos verões que passara na infância com Maurício, seu pai. Sentia-se diferente, mais madura e ao mesmo tempo ansiosa para reencontrá-lo e, finalmente, dar continuidade ao sonho que ambos partilhavam: expandir os negócios da família. Ela sabia o quanto Maurício se orgulhava dela, e naquele momento, tudo parecia conspirar para que seu retorno fosse o primeiro passo de uma nova fase em suas vidas. No saguão de desembarque, Maurício a aguardava, nervoso e emocionado. Ao vê-la, seus olhos se encheram de lágrimas contidas e ele abriu os braços com intensidade. Maurício, minha filha, finalmente em casa. Os dois se abraçaram com força, aquele abraço que falava mais do que qualquer palavra poderia dizer. Maurício deu um passo para trás, segurando o rosto de Luísa com carinho e observando o quanto ela havia mudado. Maurício, você está tão radiante. Europa te fez bem, hein? Luísa, rindo. Foi incrível, pai. Mas nada se compara a estar aqui com você. Eu senti tanto a sua falta. Eles trocaram olhares cheios de cumplicidade. E Maurício, sempre orgulhoso de tudo o que havia construído, não resistiu à ideia de mostrar a ela o sucesso mais recente da empresa. Maurício, preparei uma surpresa para você. Que tal irmos direto para a loja? Quero que veja como estamos crescendo, meu amor. Luísa assentiu, animada. Ela sabia o quanto a loja significava para o pai e estava ansiosa para ver os resultados de todo o trabalho árduo dele. Ao chegarem, Maurício não se preocupou em avisar a equipe sobre a visita. Na sua mente, bastava Luísa aparecer para todos saberem quem ela era. Dentro da loja, tudo parecia impecável. Vitrines brilhando, as peças de luxo dispostas com cuidado. Luísa se deslumbrava com o lugar, sentindo-se finalmente parte daquele universo tão sofisticado. Ela caminhava pelo espaço com um misto de admiração e pertencimento. Afinal, aquela era sua família, sua história. Enquanto observava algumas peças em uma das prateleiras, notou o olhar discreto de uma das funcionárias, que, sem saber quem ela era, começou a lançar olhares de desconfiança. Luísa sentiu um incômodo súbito, mas preferiu ignorar. Aproximou-se de uma vendedora e sorriu, tentando quebrar o gelo. Luísa, essas joias são maravilhosas. Eu nunca vi algo tão bem feito. A vendedora, no entanto, manteve um semblante frio e limitou-se a um sim, são seco, desviando o olhar em seguida e sussurrando algo para uma colega. A cada minuto, Luísa sentia a desconexão crescer. Será que eles não sabiam quem ela era? A filha de Maurício? A animação que sentira ao entrar na loja começava a se transformar em um desconforto silencioso, mas intenso. Ela continuou a caminhar entre as prateleiras, tentando parecer alheia aos olhares que recebia. Conforme Luísa avançava pela loja, a sensação de ser uma intrusa crescia dentro dela. Ela notava os funcionários cochichando e a observando de forma cada vez mais ostensiva. Era uma mistura de olhares frios e condescendentes, como se ela não fosse bem-vinda naquele espaço. Luísa, que sempre fora acostumada a ambientes respeitosos e acolhedores, sentia uma pontada de humilhação, uma dor que parecia vir de um lugar inesperado e profundo. Ainda tentando manter a calma e com a esperança de que aquilo fosse apenas uma impressão, ela se aproximou de uma peça exposta em uma vitrine baixa, um colar de esmeraldas, majestoso e brilhante. Ela se abaixou, admirando o detalhe do trabalho, quando uma voz cortante soou atrás dela. Segurança. Senhora, posso ajudá-la com alguma coisa? Luísa ergueu os olhos para o segurança, que a encarava com uma expressão severa.
Ela hesitou, sentindo-se desconcertada. Luísa: eu estava apenas observando. Esse colar é realmente impressionante. O segurança lançou um olhar avaliador para ela, depois para o colar, como se temesse que a proximidade dela pudesse danificar a peça de alguma forma. Segurança: sim, mas peço que não toque nas peças de alto valor. Preciso garantir que tudo fique em ordem. Aquelas palavras atingiram Luísa como um soco. Ela se levantou devagar, sentindo o rosto aquecer de vergonha e uma sensação amarga de exclusão. Queria dizer algo, revelar quem era, mas no fundo sentia que seria humilhante justificar-se para aquele homem. Em vez disso, apenas sorriu, tentando disfarçar o mal-estar, mas a decepção já estava nítida em seu olhar. Luísa: desculpe, eu só estava admirando, não quis incomodar. Ela deu alguns passos para trás, sentindo-se cada vez menor dentro daquele ambiente. O segurança continuava observando-a, como se qualquer movimento seu pudesse representar uma ameaça. A sensação de constrangimento era esmagadora, e Luísa não conseguia suportar mais um segundo ali. Antes que alguém mais pudesse se aproximar, ela decidiu sair. O sonho de estar ao lado do pai, ajudando na loja, parecia, de repente, inalcançável. Enquanto atravessava a porta de saída, uma das vendedoras murmurou algo para a outra, acreditando que Luísa não ouviria. Vendedora: impressionante. Cada vez mais gente sem noção entrando aqui. Luísa fechou os olhos por um instante, sentindo as palavras como farpas no coração. Ela não era uma estranha. Era filha do dono daquela loja. Mas naquele momento, sentia-se tão alheia quanto alguém que nunca tinha pertencido àquele mundo. Ao sair da loja, uma mistura de tristeza e indignação tomava conta dela. Como era possível que, em pleno século XXI, ela ainda fosse tratada com desconfiança, julgada apenas pela cor da pele? Ao chegar em casa mais cedo do que o esperado, Luísa encontrou Maurício sentado na sala, revisando alguns documentos de trabalho. Ele ergueu o olhar ao vê-la entrar, com uma expressão surpresa e levemente confusa. Maurício: Luísa, já de volta? Pensei que fosse passar a tarde na loja. Ela se esforçou para manter a compostura, mas a dor estava evidente em seu rosto. Sentou-se no sofá, evitando os olhos do pai, enquanto ele a observava, preocupado. Maurício: filha, o que aconteceu? Tá tudo bem? Depois de um breve silêncio, Luísa finalmente ergueu o olhar, e Maurício pôde ver a tristeza em seus olhos. Luísa: pai, na loja, os funcionários, eles não sabiam quem eu era e me trataram como se eu fosse alguém que não devia estar ali. Maurício franziu a testa, parecendo não entender de imediato. Ele soltou uma risada nervosa, tentando amenizar a tensão. Maurício: filha, isso deve ter sido um mal-entendido. Talvez eles estivessem preocupados com a segurança, sabe? É uma loja de luxo, as pessoas... Ela o interrompeu, a voz carregada de um misto de tristeza e revolta. Luísa: não, pai. Não foi só um mal-entendido. Eu estava sendo observada desde que entrei. As vendedoras cochichavam entre elas e o segurança, ele veio até mim e pediu que eu não tocasse nas peças, como se eu fosse uma ameaça. Maurício sentiu o estômago revirar, uma sensação de incredulidade e culpa o dominando. Ele jamais imaginara que algo assim pudesse acontecer dentro da sua própria loja. Tentou processar o que a filha estava dizendo, mas a realidade parecia dura demais para aceitar. Maurício: minha filha, eu sinto muito. Eu não tinha ideia de que você pudesse passar por isso, e ainda mais dentro da nossa loja. Eu sempre quis te proteger de tudo. Luísa o olhou nos olhos, sentindo a frustração e a dor pulsarem. Luísa: pai, você sempre quis me proteger. Mas o mundo lá fora, o racismo, ele não se importa com quem eu sou ou com o que nós temos. Ele não se importa que eu seja sua filha. Para eles, eu sou apenas mais uma pessoa que não deveria estar naquele lugar. Maurício balançou a cabeça, ainda lutando contra a sensação de incredulidade.
As palavras de Luísa penetravam fundo, tocando em uma dor que ele nunca tinha se permitido enxergar completamente. Maurício, Luísa, eu nunca pensei que algo assim pudesse acontecer na minha própria loja. Eu confiei nesses funcionários. Confiei que eles respeitariam qualquer pessoa que entrasse ali. Ele abaixou a cabeça, sentindo uma onda de tristeza e vergonha por não ter protegido a filha daquele sofrimento. Luísa observou o pai e, mesmo magoada, sentiu uma pontada de empatia por ele. Luísa, eu sei, pai, mas é por isso que precisamos mudar isso. Não podemos deixar que as pessoas continuem a pensar e agir assim, principalmente onde nós temos o controle. Não basta sermos diferentes aqui em casa, entre nós. Precisamos lutar contra esse preconceito lá fora, onde ele realmente acontece. Maurício assentiu, ainda visivelmente abalado. Ele sabia que Luísa tinha razão e que, embora ele não pudesse desfazer o que aconteceu, podia fazer algo para transformar aquele momento em um passo rumo à mudança. Maurício, você tem razão, filha. Eu não posso ignorar isso. Amanhã mesmo vou à loja. Vou falar com cada um dos funcionários. Eles precisam entender que isso é inaceitável e eu farei questão de que saibam exatamente quem você é. Luísa sorriu com tristeza, ainda processando tudo o que havia vivido naquele dia. Mas pela primeira vez, sentia que seu pai estava ao seu lado, disposto a enxergar a realidade como ela realmente era. Luísa, obrigada, pai, por estar comigo, por não me deixar enfrentar isso sozinha. Eles se abraçaram em silêncio, cada um sentindo o peso daquele momento, mas ambos determinados a transformar aquela dor em uma luta por respeito e igualdade. Na manhã seguinte, Maurício chegou à loja com um semblante sério, bem diferente de seu costumeiro sorriso cordial. Sua presença normalmente inspirava confiança e segurança entre os funcionários, mas, naquele dia, eles sentiram algo diferente. Uma energia pesada e intransigente. Reunidos no salão principal, os funcionários trocavam olhares de inquietação, murmurando entre si sobre o que poderia estar acontecendo. Maurício aguardou até que todos estivessem em silêncio, observando cada um deles com um olhar firme, quase frio. Maurício, bom dia a todos. A razão pela qual convoquei essa reunião é muito simples. Eu preciso que vocês me expliquem algo que me deixou profundamente decepcionado e chocado. Ele fez uma pausa, permitindo que suas palavras pairassem no ar. A inquietação aumentava, e alguns dos funcionários já sentiam o peso de um julgamento iminente. Maurício deu um passo à frente, olhando para o segurança e depois para as vendedoras. Maurício, ontem, uma cliente esteve aqui, uma jovem educada, gentil, interessada em conhecer mais sobre o que oferecemos. Mas, ao invés de receber a atenção e o respeito que qualquer pessoa merece, ela foi tratada com desconfiança, olhares reprovadores e palavras humilhantes. Por quê? O segurança hesitou, engolindo em seco, enquanto uma das vendedoras se encolheu, claramente constrangida. Uma outra vendedora, mais ousada, tentou se justificar. Vendedora, Senhor Maurício, com todo o respeito, a gente só estava cuidando da segurança. A loja lida com produtos de alto valor e nem todo mundo que entra aqui... Maurício levantou a mão, interrompendo-a, e seu olhar era implacável. Maurício, segurança não é desculpa para humilhar alguém. Vocês são treinados para atender cada cliente com o mesmo respeito. Mas o que percebo é que essa segurança só foi questionada porque vocês fizeram um julgamento rápido e errado de quem era aquela jovem. Ele então deu um passo atrás e, após um breve silêncio, falou com voz firme, mas agora carregada de emoção. Maurício, o que vocês talvez não saibam é que essa jovem é minha filha, Luísa. Aquela que vocês desrespeitaram é minha filha. O impacto de sua revelação foi imediato. Os rostos de todos os presentes perderam a cor. Os olhares antes confiantes se transformaram em expressões de choque e arrependimento. O segurança olhou para baixo, visivelmente desconcertado, enquanto as vendedoras pareciam petrificadas, processando o que acabavam de ouvir. Vendedora,
quase sussurrando. Senhor Maurício, nós não sabíamos. Maurício, não, vocês não sabiam. Mas é exatamente isso que torna tudo ainda mais grave. Vocês a julgaram pela aparência, por uma ideia preconcebida e não pela pessoa que ela é. E isso é inaceitável. A sala ficou em um silêncio profundo, o peso do que havia sido revelado pesando sobre todos. Maurício continuou, sua voz agora mais baixa, mas firme. Maurício, eu confiei a cada um de vocês o nome e a imagem da minha empresa. Uma empresa que construí com a esperança de oferecer um serviço justo, respeitoso, acolhedor. Mas ontem, vocês quebraram essa confiança. Alguns funcionários tentaram balbuciar desculpas, mas Maurício ergueu a mão, exigindo silêncio. Maurício, vocês sabem tão bem quanto eu que desculpas não bastam. Palavras não apagam o que vocês fizeram. Então, aqui está o que vai acontecer. Eu quero uma mudança, não só de comportamento, mas de mentalidade. Vocês serão treinados novamente e cada um vai passar por um processo de conscientização sobre preconceito e igualdade. Os funcionários balançaram a cabeça, aceitando as instruções, enquanto o semblante de Maurício mostrava que ele não deixaria aquele assunto morrer ali. Maurício, se alguém não estiver de acordo com isso, se alguém achar que não pode oferecer o mínimo de respeito e dignidade a todos que entram nesta loja, então é melhor que se retire agora. A ameaça não era velada, mas sim uma chance para aqueles que não se alinhavam aos valores que ele exigia de sua equipe. Vários funcionários evitaram seus olhares, visivelmente envergonhados e abalados. Maurício respirou fundo, olhando para cada um deles antes de concluir. Maurício, a partir de agora, essa loja não será apenas um local de trabalho, mas um espaço que representa algo maior. E se isso for um problema para alguém, saibam que eu não hesitarei em tomar as atitudes necessárias. Ele fez uma pausa final, dando um último olhar firme à equipe antes de se virar e deixar a loja. Naquele momento, o peso da decepção ainda ardia em seu peito, mas a decisão que tomara era clara. Ele jamais deixaria que algo assim acontecesse de novo. Ao sair, a imagem da filha ainda ecoava em sua mente, e ele sabia que aquela conversa era apenas o começo de uma transformação que ele estava disposto a lutar para realizar. Maurício chegou em casa naquela noite com o semblante abatido. O dia fora longo e desgastante, mas ele sabia que a conversa com os funcionários era só o primeiro passo. Encontrou Luísa na sala, sentada no sofá, com um olhar de expectativa e preocupação. Ao vê-lo, ela deu um leve sorriso, mas notou de imediato o cansaço estampado no rosto do pai. Luísa, pai, como foi? Ele suspirou, deixando-se cair no sofá ao lado dela, e segurou suas mãos com carinho, buscando forças naquele gesto. Maurício, foi difícil, filha, mas acho que eles entenderam a seriedade do que aconteceu. Revelei a eles quem você é e não escondi minha decepção. Luísa assentiu, absorvendo as palavras dele. Ela sabia que essa conversa seria apenas o começo de uma mudança maior, mas ainda sentia o peso do que havia vivido. Luísa, obrigada, pai. Eu sei que isso não foi fácil para você, mas o que aconteceu abriu meus olhos e, acho, os seus também. Maurício a olhou profundamente, reconhecendo que, de fato, aquele episódio mudara sua visão sobre o mundo que ele acreditava conhecer. Maurício, sim, Luísa, eu sempre quis que você fosse protegida, que estivesse acima desse tipo de preconceito. Mas a verdade é que eu não posso mudar o que está lá fora, a não ser que eu enfrente isso de frente todos os dias, e é isso que eu vou fazer. Ele fez uma pausa, como se estivesse refletindo, e então continuou, agora com um tom de determinação na voz. Maurício, eu não quero só lidar com isso aqui na loja, Luísa. Quero que essa empresa seja um exemplo de inclusão e respeito. Vamos criar programas de treinamento para todos os funcionários, mas eu quero ir além.
Quero abrir oportunidades para jovens negros que querem trabalhar no setor de luxo, mas que muitas vezes encontram portas fechadas. Os olhos de Luísa se iluminaram com a ideia. Aquela era a resposta que ela nem sabia que desejava, mas que parecia tão certa e tão justa. Ela apertou a mão dele com força, sentindo-se grata pela postura que ele estava adotando. Luísa: pai, isso é incrível. Eu sempre quis que a gente fizesse algo maior, algo que fosse além de nós. Abrir essas portas pode significar muito para tanta gente. Maurício assentiu, o semblante agora carregado de esperança e propósito. Maurício: então é isso que vamos fazer, filha. Vamos transformar essa dor em algo construtivo. Vamos usar o que temos para que outras pessoas não precisem passar pelo que você passou. Eles se abraçaram, sentindo que aquela conversa marcava um novo começo, uma nova fase em que pai e filha estariam unidos, não apenas pelo amor, mas também por uma missão maior. A partir daquele momento, a loja deixaria de ser apenas um negócio de família e se tornaria um símbolo de resistência e inclusão. Ao longo das semanas seguintes, Maurício trabalhou incansavelmente para implementar as mudanças. Reuniões foram realizadas, treinamentos foram agendados e novas oportunidades de emprego foram abertas para jovens negros. A loja passou a oferecer palestras e workshops sobre igualdade e inclusão, e Maurício fez questão de liderar cada um desses encontros, mostrando a todos que aquelas não eram mudanças superficiais, mas transformações enraizadas em valores que ele e Luísa carregavam em seus corações. Com o passar do tempo, a loja ganhou uma nova reputação. Clientes comentavam sobre o ambiente acolhedor e a diversidade da equipe, enquanto jovens que sonhavam em trabalhar no setor de luxo viam naquele lugar um símbolo de possibilidades reais. No final, Maurício e Luísa transformaram a dor e o preconceito em um projeto que ia além deles, tocando as vidas de inúmeras pessoas. O que antes era uma empresa de luxo se tornara um espaço de representatividade e esperança. E pai e filha agora caminhavam juntos, unidos por algo muito maior do que qualquer bem material. A experiência dolorosa que havia abalado a relação entre eles se tornara o fundamento de uma causa que os aproximara ainda mais, mostrando que o amor e a coragem podiam, sim, transformar o mundo. Essa história nos mostra que o preconceito pode estar mais perto do que imaginamos, até mesmo onde menos esperamos. Maurício e Luísa tiveram que enfrentar uma realidade dolorosa, mas foi essa experiência que os uniu ainda mais e os motivou a lutar por um mundo mais justo e acolhedor. Que possamos aprender com a jornada deles e lembrar que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, seja com nossas ações, nossas palavras ou simplesmente com respeito ao próximo. E você já passou por uma situação em que precisou enfrentar ou presenciou o preconceito de perto? Como foi essa experiência? Deixe seu comentário e compartilhe sua história com a gente. Que Deus abençoe você e sua família, trazendo amor, paz e mais empatia em todos os dias. Não se esqueça de assistir a próxima história que já está aparecendo na tela. Até lá! As vidas que o mundo não pode apagar, histórias que tocam o coração, cada lágrima uma nova canção. Quem nunca se perdeu buscando direção, quem nunca precisou de um pouco de atenção, nos passos errados, nas curvas da dor, se encontra uma chance de renascer com amor.